E se você já estiver caminhando em direção a um ponto sem volta, sem perceber, essa pergunta pode soar dura, mas talvez seja exatamente isso que sua alma precisa ouvir hoje. Há um medo silencioso que muitos carregam no íntimo, mas quase ninguém verbaliza. E se eu tiver ofendido Deus de forma irreversível? E se já for tarde demais? E se eu tiver cometido o pecado único que não tem volta? Esse vídeo não é para te assustar, é para te despertar. Porque só quem sente fome espiritual profunda entende o desespero de se perguntar: será que ainda há reconciliação para mim? Jesus foi claro em Mateus 12, 31, 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. O que ele quis dizer com isso? Imagine que há uma ponte entre seu coração e o céu. Essa ponte é o Espírito Santo, aquele que convence, guia, restaura. Mas existe um pecado que queima essa ponte com o fósforo da arrogância espiritual. E quando ela é queimada, não há mais como voltar. Não porque Deus não queira, mas porque a alma não responde mais ao chamado. O perigo maior é que muitos já vivem nesse padrão de rejeição progressiva, mesmo com aparência de fé. Ainda vão à igreja, ainda oram, ainda falam de Deus, mas resistem secretamente à ação do Espírito. Se esse tema já mexeu com você até aqui, curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão silenciosamente à beira de um abismo espiritual e talvez nem saibam. O pecado imperdoável não nasce de um erro isolado. Ele nasce de uma sequência invisível de resistências. Um não dito em silêncio, uma rejeição sutil e repetida. A Bíblia revela esse processo com precisão em Hebreus 3, 13. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não é que o coração endurece de uma vez, é que ele vai sendo anestesiado, pouco a pouco, e o que antes causava arrepio agora já não toca. O que antes gerava lágrimas, agora encontra indiferença. Assim se chama isso de condicionamento neurológico, mas há algo mais profundo acontecendo. Toda vez que você resiste à voz do Espírito, mesmo sabendo que ele, um novo padrão é moldado dentro de você. E não apenas no cérebro, mas na alma. O perigo maior não está apenas em errar, está em não sentir mais o peso do erro. O Espírito Santo fala, mas a pessoa já não escuta, não por surdez física, mas por insensibilidade espiritual. Como uma pele queimada que perde o tato, a alma queima sua sensibilidade com cada resistência não confessada. Imagine uma anestesia sendo aplicada gota por gota. É assim que o pecado imperdoável começa, não com rebeldia escancarada, mas com uma rotina de pequenas negações. Se você já percebe que algo se apagou dentro de você, não ignore. Pode ser o início de um endurecimento que, se não for quebrado agora, pode se tornar permanente. Nem toda dúvida é pecado. Deus não tem medo das suas perguntas, mas há uma linha quase imperceptível entre refletir e resistir. C.S. Lewis dizia algo profundo. Você pode argumentar com Deus desde que esteja disposto a escutá-lo. A diferença entre uma mente curiosa e uma alma em rebelião está na disposição de ouvir. Duvidar com humildade é parte do caminho da fé, mas rejeitar conscientemente aquilo que o Espírito confirma é um passo perigoso. Foi isso que os fariseus fizeram em Mateus 12. Eles viram Jesus curar, ouviram palavras que ninguém mais poderia dizer, mas ainda assim atribuíram o milagre ao diabo. Não por ignorância, mas por dureza deliberada. Esse é o risco oculto, quando o coração sabe que há Deus, mas escolhe negar. O que começa como questionamento saudável pode evoluir para cinismo espiritual. E o cínico não está mais tentando entender, está tentando escapar da verdade. Você sente que às vezes racionaliza demais o que Deus está tentando apenas te fazer sentir? Não é pecado perguntar, mas é um perigo resistir só porque a resposta mexe com o seu orgulho, sua lógica, sua zona de conforto. O Espírito não exige lógica, ele pede rendição. E se o seu coração está endurecendo em nome da razão, talvez seja hora de lembrar, a fé não anula a inteligência, mas o Espírito não disputa com o ego. A maioria das pessoas pensa que blasfemar contra o Espírito Santo é dizer algo horrível com a boca.
Mas a raiz desse pecado é mais sutil e mais perigosa. Não começa com gritos, começa com uma decisão silenciosa. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar com plena consciência a única fonte que pode restaurar o que foi quebrado. É continuar vivendo como se ainda houvesse um caminho de volta, quando no fundo o coração já decidiu não voltar. A Bíblia mostra que o Espírito Santo é a ponte entre nós e o Pai. Negá-lo não é apenas um erro, é destruir a única chance de salvação. Pense na metáfora de alguém se afogando no mar. Deus lança uma boia, é o Espírito. Mas por orgulho a pessoa recusa. Debate-se, se cansa e afunda. Não por falta de salvação, mas por rejeição da única salvação possível. A diferença entre cair em pecado e permanecer nele está na postura do coração. Quem cai e se arrepende, ainda ouve a voz. Quem permanece e despreza, já não responde mais ao chamado. Você tem vivido como quem ainda sente a mão de Deus ou como quem está apenas representando a fé quando o Espírito já não convence mais? Esse é o maior risco? Confundir aparência com permanência e seguir crente quando o coração já cortou a linha com o céu. Talvez a pergunta mais importante agora seja: como saber se ainda há sensibilidade espiritual dentro de mim? A resposta está num sinal simples, mas profundo. Você ainda sente arrependimento real. Não confunda remorso com arrependimento. Remorso lamenta a consequência. Arrependimento chora pela distância de Deus. O Espírito Santo não se comunica apenas com palavras, mas com sensações da alma. Se você ainda se emociona ao ouvir um louvor, ainda sente desconforto quando peca, ainda deseja voltar, é sinal de que ele ainda está aí. Mas e se você se sente frio, vazio? É possível reabrir o coração? A neurociência espiritual chama isso de neuroplasticidade, mas a Bíblia já dizia: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Aqui vão 3 práticas simples que podem reacender sua sensibilidade ao Espírito. Jejum digital por 24 horas. Silencie o mundo. Ouça apenas a voz de Deus. Leia João 14:16. Ore dizendo: Espírito Santo, mostra-me onde tenho resistido a Ti. Escreva. Pergunte a si mesmo: qual foi a última vez que obedeci prontamente a uma convicção espiritual? O filho pródigo só voltou porque sentiu algo? Fome, arrependimento, saudade da presença. Sem essas sensações, ninguém volta. E se hoje ao menos um desses sentimentos ressurgiu em você, é sinal de que ainda há caminho. Pedro e Judas, 2 nomes marcados na Bíblia. Ambos erraram, ambos falharam com Jesus, mas o destino de cada um foi radicalmente diferente por causa de uma única coisa: a sensibilidade ao Espírito. Judas sentiu culpa, mas não sentiu esperança. Pedro chorou amargamente, mas ainda conseguiu ouvir o chamado. Essa é a diferença entre cair em pecado e condenação: a disposição de voltar a escutar a voz que ainda chama. E você? Tem se arrependido ou apenas sentido remorso? Ainda se sente tocado por um versículo, por uma oração simples, por um sussurro interior? Ou sua fé virou hábito, rotina, aparência? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo, porque se o Espírito ainda consegue te convencer, ainda há vida, ainda há restauração, ainda há esperança. Mas se você sente que está desligando, que está distante, hoje é o dia de buscar com temor. Não por medo de punição, mas por saudade da presença. Não espere endurecer ao ponto de não ouvir mais nada. Se essa palavra falou com você, curta e compartilhe. Há muitos vivendo em um silêncio espiritual profundo, e talvez esse vídeo seja a boia que Deus quer lançar. Escreva nos comentários: Espírito Santo, eu ainda quero sentir. Torne-se membro se quiser apoiar, e inscreva-se. Aqui cada vídeo é um reencontro com Deus.